Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde alunos do sexto ano 2, do sexto ano 4. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro, estamos iniciando mais uma semana, que Deus nos abençoe. Deus já nos abençoou hoje com a chuva maravilhosa, né, nessa madrugada, agora pela manhã também. Estávamos precisando dessa chuva, graças a Deus, né, nos proporcionou na hora certa. Gente, antes de começar a nossa aula, vou dar um recadinho para vocês. Nessa semana nós temos aula na segunda e na sexta. Geralmente na segunda a gente passa a aula da semana e na sexta a gente faz a correção. Essa semana vai ter, hoje vamos trabalhar, né, aula normal, que é a semana 3. E na sexta-feira nós vamos fazer a correção dessa aula de hoje e também iremos trabalhar a semana 4. Então são duas atividades nessa semana, certinho? Então beleza, vamos lá. Semana 3, pegue aí quem está acompanhando virtualmente, vamos acompanhar comigo. Quem não tiver, tem sua apostila na mão também, pegue sua apostila aí, abra em português na semana 3. Hoje vamos trabalhar, gente, as concordâncias das palavras, né? Concordância nominal e concordância verbal. Gente, mesmo que nós não entramos a fundo nesse assunto, né? Porque um assunto desse é bom, né, trabalhar todas essas regrinhas. Nós não tivemos tempo de trabalhar em sala de aula, porque, né, rapidinho nós entramos já com essas aulas remotas e não deu tempo de trabalhar esse conteúdo nos livros didáticos. Mas vocês vão ver como que é fácil, né, de trabalhar. Por exemplo, gente, a gente tem que saber, a gente sabemos que as palavras, elas concordam uma com a outra. Por exemplo, eu tenho um grampeador. Tem um grampeador aqui em minha mão. Eu falo, o grampeador é preto, né? O grampeador é preto. Eu posso falar, os grampeador é preto? Não, por quê? Né? O substantivo tem que concordar com o artigo, né? Se é um grampeador só, então vai ser o, né, grampeador, tanto no singular, né, o artigo no singular, quanto, né, o substantivo também está no singular. Se fosse mais de um grampeador, seriam os grampeadores, então e os dois iriam para o plural. Então essa é a relação de concordância entre palavras que nós iremos trabalhar. Olha lá, gente. Olha que fácil a atividade. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Então vocês vão ler o texto, vou fazer a leitura, vocês vão ler o texto e vocês vão encontrar os erros que tem dentro desse texto. Os erros que você vai encontrar dentro desse texto. Então faça a leitura, né? Observe, leia com calma, encontre os erros para você saber o que você vai responder. Número 1. O que há de inadequado no texto em relação à sua forma escrita? O que tem de errado nesse texto? Né? Aquilo que eu falei. Será que a concordância das palavras estão corretas? A concordância está correta? Sim ou não? Marque os trechos que estão inadequados no texto. Então você vai olhar no texto, marcar as partes que estão inadequadas. Por exemplo, tem aqui, ó. Um dia uma menina estava sentada observando suas mães. Suas mães, tá certo isso aí, essa expressão? Tá errado, então você pode marcar ela, né? Então você vai lá, marque, essa 2, você vai ir no texto e marcar, marca de lápis, viu? E a 3, reescreva o texto, corrigindo os trechos inadequados. Então você vai reescrever o texto e vai colocar todas as expressões corretas, certo? Atividade 2, a mesma coisa, né? Um diário, tem um diário aqui, nós sabemos que o diário é um registro, né, de alguma coisa, alguns de acontecimentos. Então tem um diário. Dentro do diário vai ter algumas expressões que estão sublinhadas. Sublinhadas. Olha lá. Quarta-feira, hoje na aula de geografia, nós tinha, tá certo? Nós tinha, tá certo essa escrita aí, né? Então você vai observar as partes sublinhadas. Nós tinha, eu estávamos, ó. Então vamos lá. Por que algumas expressões estão grifadas? Essas expressões estão grifadas por quê, gente? 2. Repare que a última palavra das expressões grifadas é sempre um verbo. Considerando esse fato, escreva o que você entende por concordância verbal. Olha, essa parte de concordância verbal, essa 2, como você ainda não estudou, você pode pesquisar. O que é a concordância verbal? Faça uma pesquisa. O que é a concordância verbal? Então você pode colocar a definição. Aqui está falando o seguinte: sempre a última palavra grifada é um verbo. Tá assim, ó. Nós tinha. Tinha vindo do verbo ter, né? A concordância.
o verbo ele tem que sempre concordar com o sujeito que ele expressa. Por exemplo, se eu falo assim, ó, o menino pulou o muro. O menino pulou o muro. Pulou o verbo, menino sujeito, né? O menino pulou o muro. O verbo ele tem que concordar com o sujeito. Só tem um menino, o menino pulou, verbo concordando. Se eu fosse falar mais de um menino, os meninos pulou, tá certo isso? Os meninos pulou? Tá errado, né? Se o verbo tem que concordar com o sujeito, então seria o quê? Os meninos pularam. Então isso que é a concordância verbal, ok? Observe as partes destacadas. A 2 você vai fazer o que você entende por concordância verbal. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar. E a 3, como essas expressões deveriam estar escritas, corrige abaixo. Então você vai pegar cada expressão dessa, coloque ela como está errada, escrita errada, e vai colocar na frente. Por exemplo, hoje na aula de geografia nós tínhamos uma prova oral, né? E aí, como é que vai ficar? Nós tínhamos, vai ficar como agora? Nós tivemos, né, uma prova oral. Nós tivemos, ok? E assim por diante. Pega cada expressão e coloque ela errada e ela na frente correta. Questão 3. Leia os textos abaixo e responda. Então nós temos alguns anúncios, algumas placas. Olha lá, saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Estou lendo do jeito que está aí. Texto 2. Proibido a entrada de pessoas estranhas nesta área. Texto 3. Por favor, não abrir os alhos embalados. Registre na tabela abaixo as inadequações em relação à forma como esses avisos foram escritos e como seriam a forma adequada. Por exemplo, nesse primeiro texto aqui, o texto 1, o que está errado? Vou dar a dica para você. Você vai registrar primeiro o que está errado. Então, a parte de baixo aqui, ó, lave as mãos. Está errado. Como que ficaria correto? Lave, né? Lave as mãos no plural, ok? Então você vai fazer assim com as outras também. Então beleza, gente, foi a nossa atividade, muito simples, né? É só você prestar atenção no que está errado e fazer a correção. Qualquer dúvida pode mandar aqui para mim, que eu estarei auxiliando vocês, a pessoa que não entender, certinho? Vamos lá. Abraço a todos.